Oi, turma, tudo bem com vocês? Hoje, então, nós vamos dar continuidade na aula passada, em que a gente estava trabalhando o impressionismo e ficou faltando os artistas, né? Os principais artistas dessa tendência, né? Até desse período, no caso, que a gente pode até chamar o impressionismo ainda de, né, período ou tendência, no caso, né? Então, assim, os principais artistas, eles vão estar trabalhando com métodos, né, e um influencia o outro, com exceção de um único artista que vocês vão ver que ele não vai ter uma influência, ele não vai andar junto com os outros artistas. O que a gente tem que ter em pensamento? Deixa eu voltar um slide aqui, que o impressionismo, então, primeira coisa é que ele é o marco inicial da Idade Moderna, no caso, não é Idade Moderna, e sim Arte Moderna, até eu, olha aí, acabei falando errado. Então, ele é o marco inicial desse modernismo, no caso, dessa nova tendência que está por vir aí, tá? Ele vai romper completamente com tudo aquilo que era o passado, tudo aquilo que ficou lá atrás, aquelas técnicas totalmente acadêmicas, no caso, né? Ele vai ter um grupo, né, individualizado, e esse grupo eles vão estar tratando, né, processos que envolvem essa nova tendência, no caso, tá? É um estilo que não vai trabalhar, né, com algumas coisas que se trabalhavam anteriormente, principalmente o que? Paleta do pintor, se misturava tinta, ele vai fazer a mistura diretamente na tela, não vai utilizar com várias vezes ali, no caso, com a cor preta, ele vai estar misturando algumas cores ali, e essas cores vão resultar aquela cor que vai, como é que eu vou dizer, que vai substituir o preto, no caso, que a gente vai chamar de sombras luminosas, tá? Então, o primeiro artista que eu digo que é o artista principal é Claude Monet. Monet, um artista ali que nasceu em 1840 e faleceu em 1926. É um pintor francês, olha aqui, que é o mais importante, acredito eu, que representou, né, muito bem esse grupo de impressionista. Detalhe, ele teve tanta importância nesse grupo, mas ele não teve reconhecimento em vida. Ele só vai ter reconhecimento pela sua arte depois da sua morte, tá? Foi um incessante pesquisador da luz, seus efeitos, pintou vários motivos, né, durante o dia, no caso, de manhã, ao meio-dia e ao entardecer, tá? E com isso, né, ele quis estudar o que? As mutações coloridas do ambiente com a sua luminosidade, tá? Então, ele tinha um barco estúdio, e esse barco estúdio, ele gostava de navegar às margens ali do rio Sena, e ele ia navegando, parava o seu barquinho e fazia as suas pinturas, porque eles tinham essa visão imediata das coisas, eles não ficavam ali visualizando e posteriormente vai lá e realiza essa pintura, não, eles vão realizar essa pintura imediatamente, tá? A casa de Monet, hoje, ela é um museu, virou um museu de tanta arte que ela tem, ela acabou virando um museu ali, tá? A Lagoa com as Nenúfares também muito importante essa pintura, e essa pintura, deixa eu voltar aqui um pouquinho, e essa pintura, ela tem ainda, existe ainda essa ponte, no caso, que faz parte do jardim da casa de Monet, tá? Só que daí Monet teve uma tragédia, digamos assim, no fim da vida dele. Então ele teve catarata, né? A gente não sabe ao certo se essa catarata ela foi, né, muito bem, ou melhor, ela ocasionada, no caso, pela visualização de muitas horas que ele passava exposto ao sol, ou se a própria pigmentação que ele utilizava ali, né, na tinta, no caso, ela era muito forte ali. Ninguém sabe ao certo, cada um fala uma coisa, mas a gente sabe muito bem que ele teve esse probleminha aí de saúde, no caso, né, e que levou ele à cegueira, tá? Durante sua doença, Monet não parou de pintar, usou nessa época de sua vida cores mais fortes, como o vermelho goiaba, cor de tijolo, no caso, entre outras cores ali, né, rosa, vermelho e cores mais fortes. Daí, no caso, assim, tem essa representação, né, de pinturas de variado período. Em 1905 ele pinta essas nenúfares que ainda ele não estava, né, com o problema da visão. Em 1907 vocês estão vendo que ela já começa
a ideia dela ali, ó, de estilizar a pintura, porque ele já está tendo um comedimento ali com a sua visão, no caso. Em 1910, no caso, perdão, ele vai totalmente abstrair, porque ele já está parcialmente com a visão comprometida, tá? Em 1911, com o falecimento da Alice, sua esposa, e seu problema de visão, Monet perdeu um pouco a vontade de viver e pintar. Ele deu uma retraída ali na sua pintura, tá? Opa, deixa eu voltar aqui e falar mais uma coisinha. Acaba falecendo em 1926, acaba falecendo por uma complicação que ele teve, né? Ele estava com câncer, no caso, para vocês verem, né, que ele teve muita coisa ali que aconteceu, mas ele acaba falecendo com um ataque cardíaco, tá? O próximo artista, Pierre Auguste Renoir. Renoir, esse é um dos artistas que vai ter o reconhecimento em vida. Eu diria que dentro dessa esfera de artistas, ele é o primeiro artista a ser, né, reconhecido pelas suas pinturas, tá? É um pintor francês, nasceu em 1841, faleceu em 1919, ganhou popularidade, no caso, reconhecimento ainda pela crítica, né? Pela crítica ainda em vida. Seus quadros, ó, manifestam otimismo, alegria e intensa movimentação da vida parisiense do final do século XIX, tá? Pintou o corpo feminino com formas puras e isenta de erotismo e sensualidade. Preferia o nu do que aquelas cenas ao ar livre que eles costumavam fazer, né? As composições com os personagens cotidianos e retratos da natureza morta também, que ele vai estar utilizando nas suas pinturas, né? Claro, né? Essas belíssimas menininhas aqui que representa muito bem, né, a fase da infância, no caso, né, elas pertencem ao MASP em São Paulo. Então, se vocês quiserem, né, visitá-la, mas não agora, claro, vocês podem ir lá visitá-la. Então, assim, vocês estão vendo que ele trabalha, sim, com essa utilização da pintura fragmentada, a pintura sobreposta. Então, ele simboliza muito bem na pintura dele esse ar mais, como é que eu vou dizer para vocês, mais feminino e mais delicado também nas pinturas, tá? Então, esse é o Renoir. Outro artista, Edgar Degas. Degas, um artista que nasceu em 1834, faleceu em 1917. Só que esse artista, ele vai ser um pouco diferente dos outros ali. Enquanto os outros estão indo em busca da luz, né, do dia, no caso dessa visualização imediata, ele já não, ele vai ficar restrito a sua pintura no ateliê, ele vai ficar dentro, né, ainda do seu ateliê. Foi um pintor ali, ó, que não utilizou muitas, né, pouca, ou melhor, foi um pintor de poucas paisagens e cena ao ar livre. Que nem eu disse, ele trabalha mais com a ideia de interiores. Como assim interiores? De pintar dentro de um local, mas esse local que, ou melhor, ele vai retratar um local fechado, digamos assim, tá? Sua grande preocupação era flagrar um instante da vida das pessoas, aprender um momento do movimento de um corpo, ou expressão de um rosto, né? Adorava o teatro de bailados, olha ali. Então ele é um representante muito forte dentro da esfera da pintura voltada à bailarina, dançarinas no caso, né? Então, como eu disse para vocês, é um pintor que vai utilizar esse interior, né? Esse ambiente fechado. O registro dele não é um registro imediato, no caso, é um registro, né, ele flagra essa imagem, digamos assim, ele participa dessa imagem no caso, mas ele vai registrar posterior em seu ateliê, tá? Mulheres se banhando também, ele teve uma temática voltada a essa ideia, tá? Outro artista aqui, Pissarro, né? Pissarro é um grande artista também, que quando você fala desse mundo artístico aí, né, vem logo em mente as pinturas dele, tá? Nasceu em 1830 e faleceu em 1903, né? Pintor ali francês, cofundador do impressionismo. Sua pintura se caracterizou por uma paleta de cores mais cálidas e pela firmeza com que consegue captar a atmosfera por meio de um trabalho preciso da luz. Já vou mostrar algumas obras dele ali. A estrutura dos quadros Pissarro encontra total correspondência na obra de Cézanne, já que há mútua influência entre ambos. Como professor, teve como aluno Paul Gauguin, né, e o seu filho Pissarro ali, Lucien Pissarro. O jovem Gauguin aconselhou a utilização das cores
e esses conselhos surtiram efeitos e Gauguin começa a utilizar a cor em seu estado mais puro, cores mais puras, no caso aqui. Então o Pissarro ele já vem com uma ideia mais voltada também autorretrato e paisagens, tá? O que falou ali, cores cálidas, são essas cores mais que simbolizam a ideia de mais, como é que eu vou dizer para vocês, de mais tristes, tá? De mais sombrias, de mais opacas ali, tá? Então ele trabalha com essa atmosfera voltada aí, essa coisa mais, né, pura, no caso. Também coloca a ideia ali dos impressionistas, que é a sobreposição ali das pinceladas sobrepostas, no caso, tá? Outro artista, Alfred Sisley, nasceu em 1839, faleceu em 1899. Paris, filho de pais ingleses, seus primeiros quadros revelam uma certa influência na obra de Jean-Baptiste Camille Corot, mas pouco a pouco começou a se diferenciar dele, dando mais importância à cor do que à forma. Então vai dar mais importância do que a utilização dessa cor, tá? Dono de uma capacidade surpreendente de observação, Sisley é capaz de captar as matizes mais sutis da luz, habilidade que demonstra em seus quadros as estações do ano. Também é muito singular o modo como consegue homenagear homogeneizar, como é que eu vou dizer isso aqui para vocês? Como que ele consegue dar essa transparência e esse reflexo que surte nessa paisagem. Então ele trabalhou muito forte essa parte, tá? Entre a terra e o céu, inundando suas paisagens de uma paz transcendental. Olha só, então ele consegue refletir muito bem esse reflexo, e esse reflexo vai passar uma ideia da transparência perfeita daquilo que quer refletir. Então isso ele conseguiu traduzir muito bem nas suas pinturas, né? Também aqui é um autorretrato, né? Vocês conseguem visualizar aqui a transparência da água. Seguinte, dentro do impressionismo, a gente não trabalha mais a questão de pintura, escultura e arquitetura, essas três modalidades diferenciadas. Mas aqui ainda no impressionismo a gente consegue trabalhar muito bem a escultura, tá? E a escultura ela vai ficar, né, ali uma referência muito forte de Degas. Degas até essa bailarina que ela pertence ao MASP, né? Essa primeira aqui, ó, com roupinha, ela pertence ao MASP lá em São Paulo. Ela faz parte de uma forma de contestação que Degas realiza, né, na sociedade da época. Já vou contar para vocês o que acontece. Então vai lá. A escultura ela teve grande inovação na sua linguagem. Os três conceitos básicos dessa inovação foram a fusão da luz e das sombras, a ambição de obter estátuas visíveis a partir do maior número possível de ângulos, que você consegue visualizá-la em vários ângulos ali, a obra inacabada, como por exemplo o ideal do processo criativo do artista, e os temas das esculturas impressionistas, como na pintura, surgir do ambiente do cotidiano e da literatura clássica em voga da época, né? Então